E logo de cara, nós já vamos acionar o nosso repórter Bruno Pinheiro, direto de Canoas, do Rio Grande do Sul, que tem uma informação importante. Por conta dos danos causados pelas enchentes, políticos já discutem o adiamento das eleições no estado. Boa tarde, Bruno. Conta pra gente. Ótima tarde a você, aos nossos analistas e quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Um dia ensolarado, mas a temperatura diminuindo e muito aqui no município de Canoas. E já com esse olhar também lá no mês de outubro, em 6 de outubro, que é justamente quando estão agendadas as eleições municipais. Escolher o chefe do município, escolher os vereadores dos municípios. Quase 500 cidades haverão, então, eleições. E aí, nessa discussão, começam a colocar já em dúvida se de fato tem essa capacidade, se tem uma condição mínima de realizar essa eleição. Conversei com alguns nomes nas últimas horas hoje, na parte da manhã, com quem vai à reeleição, com quem é líder de legendas e com quem está interessado em disputar as eleições aqui no Rio Grande do Sul. O que eu ouvi é que não tem como, não tem clima para fazer um pedido de voto, que não tem clima para colocar uma campanha na rua. Outros chegaram a revelar que é necessário esperar mais alguns dias, esperar mais uns 50 a 40 dias, a água diminuir e aí sim voltar a falar sobre isso, se tem chance de se ter uma eleição aqui no estado. Se isso for acontecer, esse adiamento das eleições, será necessário ser discutido uma emenda no Congresso Nacional, assim como aconteceu no enfrentamento da Covid. E aí é necessário uma emenda constitucional. Mas alguns acham que é necessário aguardar. Aqui no entorno, na região metropolitana, lá na capital, em Porto Alegre, onde as urnas estão alojadas, cerca de 15 urnas, aliás, de 15 mil urnas estão armazenadas. Essa área de armazenamento, todo esse local está cercado com muita água. Lá também está faltando energia, então o circuito que faz o registro de imagens 24 horas não está funcionando, não conseguiram ter informações de como estão essas urnas, esses aparelhos, os equipamentos que são utilizados nas eleições. As escolas não estão funcionando, estão debaixo d'água, que é justamente nesses locais que as eleições acontecem. Então, será necessário uma reconstrução ou até mesmo uma outra forma para realizar essa eleição. Então, tem uma grande maioria acreditando que não é certo, que não vai ter como, não vai ter uma condição de realizar uma eleição em 6 de outubro. Já começa essa discussão, o que revolta alguns eleitores, já que alguns estão tentando resgatar animais humanos e, de um outro lado, alguns já estão discutindo se vai ter eleição ou não. A Justiça Eleitoral ainda não se manifestou aqui no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo é adiando por mais 15 dias essa atualização do título de eleitor. Fernando Capês. Ô Bruno Pinheiro, veja bem, se tiver uma previsão meteorológica, nós estamos no dia 14 de maio. Até 6 de outubro, nós temos junho, julho, agosto, setembro, quase 5 meses. É possível já começar a se falar em adiamento da eleição, quando não se sabe se vão baixar, se o nível das águas vai baixar e se será possível a realização dessa eleição, porque a alteração da data de uma eleição é muito complicada. Você está ampliando um mandato além da autorização do voto popular. E está encurtando o próximo mandato também. Isso tende a desorganizar completamente o calendário eleitoral. Existe algum tipo de discussão com relação à previsão meteorológica? Alguém está falando alguma coisa disso? Dá a impressão que vai ficar submerso o estado até outubro? Não. O que se fala aqui, na verdade, é sobre essa infraestrutura. Onde realizar essas eleições, ou quais equipamentos, né? Se a Justiça Eleitoral será necessário investir em novas urnas, de que forma isso vai acontecer. E outros acham que não tem esse clima. Repito, eu já comentei esses dias aqui ao vivo que a cidade vive um clima de luto, na verdade, onde você vai em um supermercado, em um restaurante, seja numa área que foi atingida, ou uma área assim como essa, onde eu estou, que não foi afetada, mas os vizinhos estão vivendo esse luto, porque alguém no ciclo de amigos, de uma escola,
escola, da faculdade, de um hospital, está alojado, acabou sendo afetado. Então, os candidatos ou quem vai disputar uma eleição acredita que não tem esse clima para chegar nas pessoas e realizar um pedido de voto para as eleições que já estão agendadas para acontecer em 6 de outubro, viu, Fernando Capês? Ô Bruno, você está em Canoas, né? E nesse momento eu vejo que aparentemente tem veículos transitando, a cidade está começando a ter alguma esperança de voltar à normalidade ou há muitos pontos de alagamento, submerso e comércio fechado? Dá um panorama como está Canoas, que é muito próximo de Porto Alegre. Infelizmente não, porque ainda chove no entorno, né? Ainda que não chove aqui no município de Canoas, chove na região, acaba enchendo esse rio e tem esse escoamento da água. Aqui, de fato, é uma área onde não foi alagada, né? Então, essa parte é uma parte alta, que é perto de uma universidade, onde está funcionando aquele alojamento, hospital universitário, mas as pessoas ainda enfrentam mais dificuldade, esse racionamento de água, porque a água ainda não chegou. A gente já vai observar aqui no fundo do senhor, seguindo para conseguir abastecer água aqui no entorno, na região. E ao outro lado da cidade, que é totalmente uma parte inteira da cidade, quando se atravessa a rodovia, lá segue muito alagada. Hoje, na parte da manhã, eu estive numa região que no final de semana a água já tinha escorrido, já estava assim no asfalto, mas que nas últimas horas voltou a chover, o rio voltou a encher e a água está com um pouco mais de 1 metro de altura. Hoje, inclusive, após uma reunião lá da prefeitura com as autoridades, um novo alerta, uma solicitação de evacuação imediata. A gente está aqui toda hora essa tensão, né? Mas as pessoas vão cumprimentando, conversando e tentando levar essa ajuda, essa alimentação para todos os lados. Mas ainda tem essa dificuldade no acesso, porque existe sim esse alto índice de alagamento. E tanto o supermercado, tanto a área comercial não conseguiu restabelecer 100%, porque vários funcionários estão sem residências, estão sem roupas, estão sem um local para ficar. Ou seja, até mesmo esse atendimento, essa área comercial, as indústrias, os comércios acabam sendo afetados porque não tem a mão de obra para realizar esse atendimento diariamente, viu, Fernando Capês? A cidade acaba sendo afetada como um todo em vários segmentos. Bruno Pinheiro, muito obrigado pela sua participação. Continua aberta a oportunidade aqui. A informação tem prioridade no Linha de Frente. Vamos começar a debater isso. Diego Tavares, pela experiência que eu tenho, e ela já é alguma, esses papos não dão em nada. Político fala e joga conversa fora. É um papo furado que não tem limite. Se a Justiça Eleitoral começar a analisar seriamente, eu até acredito. Mas enquanto está nesse plano da especulação política, eu acho que é conversa mole para acalentar bovinos. Qual a sua opinião? Famoso papo para boi dormir, né, professor Capês? Capês? Boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa, nossa audiência aqui do Linha de Frente. Professor Capês, isso é o que nós chamamos no meio político do balão de ensaio, né? O famoso balão de ensaio. Vamos colocar a informação na praça, vamos ver como ela é recebida. Dependendo de como for essa recepção, a gente toma a decisão se faz ou não o adiamento das eleições. Claro, na minha opinião, extremamente desarrazoado tratar disso agora. Como o Bruno Pinheiro bem disse, ainda é um momento de luto na cidade. As pessoas ainda estão resgatando pessoas, resgatando os seus animais de estimação, ainda estão avaliando os prejuízos. Tem gente que não consegue ainda estimar o que perdeu com essa tragédia, mas já tem ali os oportunistas na classe política falando em adiamento das eleições. Enfim, eleições em outubro, nós ainda estamos no mês de maio, tem muito tempo até lá. Certamente, se Deus ajudar, o Rio Grande do Sul vai se recuperar em grande parte desse prejuízo até a data das eleições, o que vai permitir tranquilamente a realização do pleito e efetivação do processo democrático. Wilson Pedroso, dá uma olhada nas imagens aqui. Olha aí, Porto Alegre debaixo d'água. Uma tragédia sem precedentes, gente perdeu tudo. E já estamos falando de eleições, Wilson Pedroso. Capês, é uma vergonha, né? A sociedade nessa corrente humanitária de ajuda ao Rio Grande do Sul e o mundo político falando em eleições. O mundo político demonstra mais uma vez que está desconectado da sociedade. Acabamos de ver as imagens das pessoas se deslocando para ir buscar água, água para beber, água para cozinhar, porque não tem água dentro de casa. E o mundo político preocupado com as eleições em 6 de outubro.
Ana Beatriz Hirsch, qual a sua opinião diante disso? Boa tarde, audiência. Boa tarde, Fernando Capês, meus colegas de bancada. Eu acho que o Diego, ele falou a palavra adequada, oportunismo. Tem tanta coisa neste momento lá no Rio Grande do Sul que é mais importante do que o processo eleitoral. E vejam bem, o processo eleitoral é extremamente importante, não estou dizendo isso. Mas, por exemplo, não se escuta falar sobre volta às aulas. Não se escuta falar como estão as escolas, como estão essas crianças. E isso sim deveria ser uma prioridade. O processo eleitoral, inclusive, deve ser influenciado por tudo o que aconteceu, no sentido de que os candidatos deverão se preparar melhor para apresentar propostas que evitem isso acontecer novamente. Não adiar as eleições. Guilherme Mendes. Capês, boa tarde. Boa tarde, amigos da bancada e colegas da bancada e amigos da audiência. Eu acho que também corroboro a opinião dos meus colegas, é cedo, até porque a gente não sabe qual vai ser a reação do clima nos próximos dias, como é que vão ser os efeitos e, sobretudo, qual vai ser a capacidade do Estado em retomar a sua normalidade. Nós ainda estamos com muitos meses até as eleições, é claro que essa possibilidade se coloca na medida em que o próprio Congresso Nacional diz que vai fazer todos os esforços para ofertar tudo aquilo que conforte o povo gaúcho, e sem dúvida o processo eleitoral é uma das preocupações, mas eu acho que nós estamos ainda muito distantes. Eu acho que dentro de um mês e meio, que a gente vai conseguir saber se a água vai recuar, se a vida vai voltar à normalidade, e se tudo isso acontecer, imagino que não seja necessário nenhum tipo de adiamento.